inscrever também. Eu preciso, é o que eu falei, eu preciso de no mínimo 1.000 inscritos, para pelo menos começar a monetizar meus cursos no canal. Mas não Tá? é só o número de likes que influencia em inscrito, influencia também quantas horas de visualização já deu. Ah, então, né? Vocês também, Tem por mais esse gentileza, né? detalhe. Tem que assistir a aula para contar para você, senão você não consegue monetizar também não. Ah, obrigado então, Ederson. Então, vocês estão vendo aí, né? Assistam as minhas aulas também. Faz Ô, bem, viu, pra mim. professor, Fala. o que vende mais curso também é você deixar um link já para a pessoa ver no seu site outros tipos de conteúdo. Eu dou curso de CNC lá também, eu não consegui atingir os 1.000 inscritos também. Eles derrubam a Ixi, gente. E aí eu fico deixando o link pro pessoal procurar tá outros bom. tipos de curso que eu dou, senão nós não chega lá. É difícil, é muito Então, top. Rafael, obrigado pela dica, cara. É muito difícil, né? Porque, principalmente, trabalhar nessa área da educação, né? Porque o pessoal quer diversão, né? Exato. Então, o cara não quer se educar, o cara quer ver treta, o cara quer ver Nós queremos ver mortes. morte. Quanto mais mortos, melhor. Sangue. Isso aí, o cara quer brigar, né? Tipo assim, falar mal. Aliás, vamos falar do Big Brother Brasil, porque falaram para mim, Ah, não, se eu vazei. falar Tchau. do BBB, daí eu consigo mais likes. Então, a partir de hoje, 5 minutos da aula, a gente vai falar Até do semana Big que vem. Brother Brasil. Então, vamos falar quem que tá para sair mesmo, que eu nem sei, né? A Conká lá, tem que falar o nome, né? Carol com K. Carol Conká, então. É pra cagar. Legal pra caramba ela. Como que chama a outra lá? Fala os nomes aí, moçada. Professor, não quebra eu, vai. Vocês, vocês assistem. Não Vocês me ferra, vai, velho. assistem, vai. Bom, beleza, moçada. Então é assim. Na aula passada, a gente estava falando de porta, né? Então, porta lógica. Deixa eu pegar aqui. Mas não sei se vocês entenderam. A minha ideia, moçada, é assim, ó. Deixa eu apresentar o negócio da porta lógica. A minha ideia não é a gente decorar, decoreba as coisas. Eu queria fazer as coisas de uma maneira diferente com vocês, né? Quem já fez circuitos digitais em qualquer curso, qualquer um que ensina circuitos digitais, o cara começa, já apresenta o que a gente chama de tabela verdade, né? Boa noite, Kaique. Beleza, desculpa aí, te vi agora só. A gente usa aquele esquema de já apresentar a porta, apresentar a tabela verdade, né? E depois a gente já parte para um monte de outras coisas. No meu caso, se vocês se lembram, e vocês estão vendo aí a apresentação, né? Fala aí tá ou não tá aí? Porque senão já... Ok. Beleza. Vocês viram que eu mudei também o fundo, né? Ficou bonito, coloquei um fundo mais escuro aí. Para não atrapalhar a vista, né? Porque tem aluno meu aí que está assistindo na cama. E daí, Dormindo. então, e daí o cara apaga a luz, daí fica aquele negócio da televisão, né? Iluminando a cara, dá dor nos olhos e tal. Então eu já achei melhor colocar um fundo mais escuro para vocês, né? Mas é assim, ó, um circuito lógico nada mais é do que um circuito que, se você analisar o circuito usando a lógica, ou dos tipos de lógica que existe, tá? Você, por exemplo, nesse circuito, você liga ou desliga a lâmpada, tá? Então, um circuito que liga e desliga a lâmpada é muito fácil, né? Se a chave estiver fechada, o circuito liga a lâmpada. Se a chave estiver aberta, o circuito desliga a lâmpada, tá? E, olha que bonitinho aqui. Não era bem isso que eu queria fazer, né? Eu tô com os lápios aqui. Ah, que legal! Eu posso fazer explicações agora para vocês, assim, ó, né? Mas vai ficar bonito pra caramba, né? Beleza. Então, a operação lógica, né? Um circuito lógico nada mais é um circuito que faz uma operação lógica, que faz você entender o funcionamento do circuito apenas pela lógica. Então, você entende o funcionamento. Nossa Senhora, que rolo, hein?
beleza, moçada. Daí, então, o que eu falei? Vamos fazer um circuito eletrônico, né? Por que você está revisando isso? Putz, cara, é mesmo, por que eu não saio o lápis aqui? Deixa eu dar um escape aqui. Por que eu estou revisando isso? Porque para a gente entender que um circuito lógico, ele é composto de circuitos eletrônicos, tá? E circuitos eletrônicos, tá? Que nem esse, um transistor, né? Um transistor, e esse tipo de transistor é assim, quando ele tem um nível alto na bundinha dele aqui, tá? Ele corta a corrente elétrica que passa por esse ramo, tá? Então, se eu usar esse tipo de dispositivo, eu vou dizer assim, se eu tiver um nível alto na entrada, eu tenho um nível baixo, né, na lâmpada. Então, a lâmpada não funciona. E a gente começou a analisar esses circuitos, e eu falei, o que a gente precisa saber, né, é o que a gente chama do que o circuito faz. Na realidade, como ele está trabalhando. É essa a nossa intenção. E daí, esse circuito aqui, como o que eu tenho na entrada, a saída dele é exatamente o contrário, tá? Então, se eu tenho 1 na entrada, um nível 1 na entrada, a saída dele vai dar nível 0. E a gente falou que uma das maneiras de ver isso daqui, né, se eu tiver nível 1 na entrada e tenho nível 0 na saída, é usando, montando uma tabelinha. E eu lembro que alguém até falou, tabela verdade, isso é tabela verdade. Daí a gente foi construindo algumas tabelas baseadas, né, na tentativa de entendimento de circuitos eletrônicos, né? E a gente chegou à conclusão de que nível 0 e nível 1, ou que a gente chama de nível low ou nível high, tá? São simplesmente informações elétricas, né? Que dependendo da tecnologia que a gente for usar, esses circuitos elétricos eles podem ser alimentados com tensões de 5 volts, 12 volts, 3 volts. Vai depender muito de como a gente está implementando isso eletronicamente. Fala, Tiagão, bem-vindo aí. Não, e daí, o que a gente foi fazendo? Daí eu tentei explicar que essas informações elétricas, que são representadas por níveis lógicos 1 e 0, elas podem ser desenhadas, tá, no gráfico. Tá, num gráfico qualquer, desenhadas em função do tempo. Tá, e falei que tem alguns circuitos que a gente coloca alguns limites, né, de tensão aqui, para a gente entender o que é nível 0 e o que é nível 1. E também falei que acontecem alguns ruídos que podem confundir a pessoa, né, provocando erros de interpretação, erros de leitura. E falei também do que era lógica invertida, né? Por quê? Porque isso tudo que a gente faz são simplesmente convenções, né? Eu convenciono, por exemplo, que a minha entrada pode ser 1 e 0, tá? E eu convenciono que o nível 1 a gente corresponde ao high, tá? E como high significa alto, a gente subentende, por exemplo, que é uma tensão, né? Uma tensão elétrica, né? Um nível alto. Então, tipo assim, se eu estou trabalhando com 12 volts, a gente imagina que esse nível 1 seja 12. E o nível 0, como é um nível low, é um nível mais baixo, a gente convenciona que esse nível low pode ser 0 volts, por exemplo. Ou pode ser 2 volts. Depende muito do sistema de referência. Eu que digo, né? Nível alto é 15 volts, nível baixo é 5 volts. Tudo bem. Podia fazer diferente. Eu podia dizer que nível alto é 5 volts e nível baixo é 12 volts. Você fala assim, cara, mas isso não é lógico.
Não é que não é lógico, é que, nesse sentido, eu estou usando o que a gente chama de lógica invertida. Tá? Então, quando você vai analisar qualquer sistema digital, tá? Você tem que entender qual é o tipo de lógica que o cara está usando no sistema dele. Se é uma lógica normal ou se é uma lógica invertida. Hoje a gente vai perceber melhor isso daí quando a gente for para frente. Bom, e daí, eu fico devendo de novo. Cara, juro para você, hoje eu tentei, antes de começar a aula, eu fiz uma importação de uma tabela, porque eu preciso usar o PowerPoint, né? Então, eu peguei uma figura com todas as portas lógicas conhecidas, né? E daí eu ia recortar isso daqui e fazer um PNG transparente, pintado de vermelho ou de branco, para eu poder utilizar nesse fundo preto maravilhoso. Mas, para variar, né? Quando eu cheguei, computador lento, tive que dar boot, daí teve a atualização do Windows, não deu tempo. Então, tá? E o Thiago me deu o software para fazer download, eu também não fiz, para variar, né? Cara, a vida de professor não é fácil, tá? Mas, continuando aqui, o que que rola? A gente, para cada situação que o circuito funciona, tá? A gente tem o que a gente chama de uma tabela que reflete, logicamente, a operação daquele circuito, tá? Então, um circuito lógico, ou uma porta lógica, por exemplo, a gente sabe que ele tem uma determinada operação. Daí, o que que acontece? Todos nós somos levados a decorar, vamos dizer assim, de uma certa maneira, que as portas lógicas têm duas entradas, né? E conforme os níveis que nós colocamos nessas duas entradas, a gente vai produzir, né, situações diferentes. Por exemplo, se eu pegar uma NAND, por exemplo, tá? Olha lá, o Demetrios está pedindo para atualizar, para vocês colocarem ele no grupo de vocês, tá bom? Do WhatsApp. Então, essa tabela, a verdade, vai refletir o que essa porta lógica faz. E ela tem um símbolo, tá? E é assim que a gente é costumeiramente informado ou ensinado. Só que, para as nossas necessidades de utilização dessas portas em circuitos maiores ou em sistemas digitais, quaisquer sistemas, levando em consideração que qualquer coisa que utiliza tecnologia digital, tá, e tem uma função específica, a gente pode chamar de sistema. Um computador é um sistema digital, uma televisão digital é um sistema digital, tá? Uma máquina de lavar roupas, tá, tem dentro dela um controlador digital, que a gente pode chamar de sistema digital, tá? Hoje em dia, inclusive, dá até para colocar na internet, né? O meu micro-ondas, por exemplo, para... Não sei para que eu queria ter o micro-ondas na internet, mas eu posso, se eu quiser. Tá? E posso, lá do meu carro, da telecomandos via meu celular, né? Para fazer com que o micro-ondas ligue ou desligue. Tá? O problema meu é que eu não sei se tem alguma coisa dentro do micro-ondas, né? Então... Mas eu poderia colocar um sensorzinho eletrônico, né, digital, para saber. Beleza. Então, essa que é a nossa intenção, utilizar essas portas lógicas aqui, tá? Utilizando essas portas lógicas para fazer os nossos projetos. Tá? Só que como a gente aprende que essas coisas são só duas portas, o que acontece? Imagina assim, eu estava até tentando desenhar aqui, mas não conseguia. Então, eu vou pegar a porta meio torta aqui. Cara, juro para vocês, é que eu tenho que fazer 4 downloads hoje, mas eu vou ainda fazer esses desenhos aqui, tá?
E para ficar fácil daí, eu quero até aprender a colocar a forma aqui no... Vou importar a biblioteca dos meus desenhos para dentro do PowerPoint para eu colocar aqui os símbolos que eu quero. Tá? Não tem isso, mas eu vou hackear o Microsoft aqui e vou fazer isso. Só de sacanagem. Tá. Bom, então se eu pegar essa portinha aqui, essa bodega, cara, o que a gente aprende? Aqui 0 e 1 dá 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, e 0 e 0 dá 0. É assim que a gente aprende. Porque é assim que o circuito funciona. Só que quando a gente começa a precisar de, por exemplo, um circuito de 3 entradas, você concorda que com 3 entradas eu vou ter A, B e C. Esse A, B e C vai se comportar de uma maneira um pouco diferente. E se eu precisar, tá, de sei lá, um negócio assim com 5 entradas? É esse o questionamento que eu faço, né? Como que a gente vai entender esse circuito mais complexo aqui? Tem algumas maneiras de se entender. Uma delas, por exemplo, é pegar esse circuito, tá, e colocando ele em cascata, tá, que deixa eu agrupar, nesse caso específico, vai funcionar. Tá? Então você põe esse, daí se eu quero produzir um outro de 3 entradas, eu faço isso. Tá? Se eu quiser fazer um outro de 3 entradas, de 4 entradas, né? Eu vou acrescentando, faço isso. Então eu tenho uma maneira de desenhar, porque eletronicamente vai ser isso que vai acontecer dentro disso daqui. Tá? Eu vou ter que fazer um monte de circuito eletrônico, elétrico-eletrônico lá, que vai fazer isso daqui. Mas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Tá? Eu diria que essa implementação aqui, ó, tá, tem a mesma validade que esse símbolo aqui. Ó. Por quê? Porque aqui eu vou provocar uma operação lógica de 4 entradas. E isso passa a ser muito mais interessante para a gente. E para que a gente entenda de uma maneira melhor, tá, como que as coisas funcionam, tá, eu vou preferir copiar as coisas de um cara aí que eu vi explicando isso de uma maneira bem mais tranquila, tá? E eu copiei aqui, ó. E essa técnica é infalível para entender como que funciona as saídas de um circuito desse daí, né? Em função das entradas, porque é isso que a gente precisa saber na realidade. Tá? Então, vamos pegar uma porta NOT, que é a mais fácil, né? Então, vou pegar esse cara aqui, ó. Isso daqui é a porta NOT. Agrupar aqui para ficar melhor. Beleza. Copiar isso daqui, ó. Copiar e vamos aqui para o negócio aqui de baixo. Tá? Isso daqui é um símbolo. Tá? Deixa eu até aumentar esse negócio aqui, porque não tem essa flechinha. Tá? E essa bolinha aqui é um pouquinho menor, para falar a verdade, né? Para ficar bem bonitinho mesmo. Tá? Isso daqui é uma porta NOT. Tá? Bom, se ela é uma porta NOT, a gente tem uma entrada e uma saída. Bom, o que nos leva a entender que quando a gente vai tentar analisar o funcionamento de um circuito lógico simples, tão simples quanto esse, que só tem uma entrada e uma saída, bom, o nosso objetivo é entender a saída dele, né? Então, a gente diz assim, ó, para a saída
ser verdadeira, tá? Nesse caso, tá? Eu preciso que a entrada seja falsa. Tá? Onde o meu verdadeiro, tá? Eu posso chamar de nível high ou nível 1. Lembra? É binário, né? Então a gente está... E o falso, tá? Eu tenho que chamar de low ou nível 0, se eu estiver usando lógica normal. Tá? Mas o funcionamento é igual para toda lógica. Ou seja, para eu ter uma saída verdadeira, a entrada tem que ser falsa. Bom, isso é o funcionamento do circuito. É isso que eu queria enfatizar para vocês. Tá? O nosso interesse é no funcionamento do circuito, não é decorar a tabela verdade. Não é decorar como fazer continha. A gente precisa saber entender como funciona. Se eu pegar uma porta end, que é aquela que eu acabei de fazer aqui, e vou pegar uma end normal. Depois desenho. Tá. Uma porta end normal. Essa porta end normal, ela tem uma saidinha também. Tá? A gente tem duas entradas aqui, A e B. Tá? Então, a gente sempre tem que partir do que a gente quer, né? Então, eu vou partir desse negócio aqui, ó. Para nossa saída ser verdadeira, ou seja, para que isso funcione, né, que eu tenha uma eletricidade aqui para fazer alguma coisa para mim, tá? Nessa porta end aqui, a gente viu que tanto a entrada A quanto a entrada B tem que ter nível 1. Tá? Eu diria assim, ó, todas as entradas têm que ter nível alto ou verdadeira. Tá? Uma outra maneira de ler isso daqui é assim, ó, eu preciso de 1 e 1 para ter 1 na saída. Se eu tiver 1 e 0, eu não tenho. Se eu tiver 0 e 1, eu não tenho. Se eu tiver 0 e 0, eu também não tenho. Ou seja, eu preciso de ter 1 e 1 para a saída ser verdadeira. Ah, mas a gente decora isso. Na realidade, a gente não quer decorar, a gente precisa entender. Tá? E nesse caso, para a saída verdadeira, as entradas têm que ter nível 1. Tá? Esse H high, high, high. Bom, se eu aprender desse jeito, cara, fica até mais fácil para entender, porque isso vale para situações assim, ó, onde eu tenho várias entradas. Poxa, se eu usar essa porta aqui como referência, olha como fica mais fácil. Deixa eu agrupar, vai para essa cara aqui. Olha como fica mais fácil a gente entender. Tá? Bom, eu tenho esse circuito, eu não sei o que tem aqui dentro, porque isso é um símbolo. Mas eu sei que tem vários transistores, vários resistores, vários capacitores, um monte de coisa eletrônica aqui dentro. Tá? Para mim, interessa a lógica desse bloco aqui, que é uma porta lógica, e se comporta como isso. O que significa eu ter verdade aqui, ou saída em 1? Cara, é fácil. Todas as entradas têm que ter nível alto. Então, para eu ter a saída verdadeira, todas as entradas têm que ser nível alto. Ah, legal. Como que eu sei quais são todas essas entradas aqui? Ou quais são as possibilidades de entrada que eu tenho? Eu não tenho 4 posições? Tá? 4 posições, cara, é 2 elevado a 2 elevado à quarta potência. Não é? Se eu fizer isso daqui,
binário, né? Eu vou dizer a quantidade de combinações que eu vou poder ter aqui, tá? Para que eu entenda quantas possibilidades eu tenho. Bom, 2 a quarta, geralmente é 16, e eu sempre erro essas contas, né? Tá? É igual a 16. Então, eu tenho 16 possíveis combinações dessas entradas para que a saída seja verdadeira, mas apenas uma vai ser a que realmente vai fazer a saída verdadeira. E qual é essa? A qual eu tenha todas as entradas com nível 1, ou nível alto. Isso é a porta end. Ah, legal. Então, se eu pegar, e daí eu vou pegar lá da nossa tabela hexadecimal aqui, ó. Copiar. Voltando para essa. Para essa aqui. Vou diminuir a letra aqui para ficar melhor aqui. Ou seja, me faltou 000. Eu tenho que ter 16 possibilidades aqui de combinações. Tá? Vou colocar o 000 aqui embaixo. Ou seja, eu vou ter todas essas 16 combinações possíveis aqui. Mas só uma vai me dar a saída verdadeira. E qual é essa? Tá? É onde eu tenho todas as entradas que tiver nível 1. Então, se eu embaralhasse isso daqui, ó, de qualquer jeito, eu só ia ter nível 1 quando chegasse na vez dessa combinação aqui. Beleza? Tá bom. Tá, vamos pegar uma outra aqui, a OR, por exemplo. Tá? O desenho da OR é aquele mais compridinho. Vamos ver se eu consigo pegar um negócio que é mais parecido. Parece um triangulinho. Esse daqui que é mais perto. Ó. Porta-OR. Vamos desenhar uma porta-OR. Isso daqui, depois tem que fazer um negócio. Puta merda, hein? Brincadeira, hein? Acho que na parte onde tem fluxograma não tem nenhum formato que você pode usar? Não onde? Embaixo tem fluxogramas. Fluxogramas. Ah, aqui, ó. A porta-end está aqui. Obrigado. Você vê como que é o negócio. Você paga uma cerveja e tá certo. Tá bom. Agora você vai ter que arranjar um jeito de desenhar uma porta-OR. Aqui, ó. Não vai ser legal, não. Porque ela é mais pontudinha. Mas se eu juntar essa aqui, ó, com essa, Perfeito. perfeito, já deu para entender, né? Imagina que é isso daqui. Depois vocês vão ter que aprender isso daí. Eu vou mostrar a porta certa aqui, ó. Tá? É esse o desenho que você tem que fazer. Tá? Isso daqui é uma porta OR. Tá? Legal. O que a porta OR faz? Bom, a porta OR, tá? Ela pode ter. Vamos começar com de 2 entradas aqui, né?
A porta OR tem duas entradas, em princípio, tá? E tem uma saída. Tá. Outra nós. E o que essa porta faz, então? É assim, ó. A gente tem que pensar nessa ideia aqui, né? Para a saída dela ser verdadeira, ou em alto, por exemplo, tá? Basta uma ou mais entradas ser verdadeira. Bom, se a gente entender assim, fica mais fácil. Por exemplo, se eu tiver 0 e 0, a saída vai ser 0. Por quê? Para ela ser verdadeira, precisa que uma ou mais entradas seja verdadeira. Então, se eu tiver 0 e 0, vai dar 0. Se eu tiver 1 e 0, vai dar 1. Se eu tiver 1 e 1, vai dar 1. Se eu tiver 0 e 1, vai dar 1. Ou seja, basta uma ou mais entradas ser verdadeiras. Então, se eu pegar uma OR de 4 entradas, se eu fosse fazer a tabela verdade dessa OR de 4 entradas, tá? Eu teria todas essas combinações aqui. Concorda comigo? Por quê? Eu teria 4 possibilidades, né? 4 entradas são 16 posicionamentos. Mas, copiar. Tá? Se eu usar essa não, a outra ideia que eu vou pôr aqui daqui a pouco, que é exatamente essa daqui, ó, para a saída ser verdadeira, basta que apenas uma entrada seja verdadeira. Quais situações de entradas aqui que eu conseguiria verdadeira? Bom, se basta uma ou mais entradas ser verdadeira, bom, essa daqui vai me dar a verdadeira. Essa daqui vai me dar a verdadeira. Todas que têm pelo menos um número 1 vai ser verdadeira. Portanto, tá? A única situação que vai me dar falso é essa daqui onde eu tenho tudo 0. Tá? Ou seja, olha só, se a entrada A ou a entrada B ou a entrada C ou a entrada D for verdadeira, tá? Já tenho verdadeiro na saída. Perfeito. Muito simples, muito fácil de entender. E daí agora dá para eu organizar isso daqui no outro slide. Tá? Onde eu pego esse cara aqui. Coloco aqui. Mas tem algumas portas que são um pouco diferentes, tá? Olha só. Então, só deixa eu terminar de copiar certinho aqui para não... Senão complica a minha vida aqui também. Por exemplo, tem uma outra porta que a gente não viu ainda. Que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui chama ou exclusivo ou XOR
ou XOR, né? Eu prefiro chamar de XOR. Né? Eu chamo de XOR. Como que é o funcionamento dessa? Você vê que ela tem um símbolo diferente da outra. Tá? E ela tem realmente um funcionamento meio difícil, mas não é difícil se a gente fazer, ou fizermos, né? PDF, sim, claro que vou, Kaique, fica tranquilo. Tá limpo. Vou indicar leitura. Tá? É só inverter o OR? Não. Veja bem. Preste atenção que eu não estou falando da NOR. Eu estou falando de uma outra porta, tá? Que chama-se XOR. E ela tem um outro símbolo. Como que eu vou fazer esse carinha aqui? Talvez puxar esse carinha para cá e reduzir ele. Não, mas daí não dá. Tá, dá sim, quer ver? Preencher de preto, daí eu faço um outro pro lado. Preencho de vermelho. Tá. Envio para trás. Sim. Seleciono esse e esse e levo aqui para trás. Calma aí que vai ficar bonito isso daqui. E envio isso para trás. É mais ou menos assim. É um outro símbolo, concorda? Tem esse negocinho aqui. Então, esse daqui é um outro circuito. Ele é um pouco diferente desse aqui. Aqui a gente tem transistor, tem resistor, tem todos os transistores montados lá, tá? Mas presta atenção o que essa porta faz. Talvez assim, ó, para a saída ser verdadeira, né, nesse tipo de porta, tá? Precisamos que número de entradas verdadeiras sejam ímpar. É isso que essa porta faz. Edson, é assim mesmo, cara. A gente não pratica, acaba esquecendo. Ou seja, para a saída ser verdadeira, precisamos que o número de entradas verdadeiras seja ímpar. O que eu quero dizer? Tá? É assim, se eu tiver 0 e 1, 0 e 1, quantas entradas eu tenho? 2. E o número de entradas verdadeiras é ímpar ou é par? 0 e 1. Número de entradas verdadeiras é ímpar, porque é um só. Né? Legal. Então, daí eu vou ter 1. Ou seja, se eu for fazer a tabela verdade baseado nessa premissa que eu escrevi aqui, tá? Se eu tiver 0 e 1 na entrada, como o número de entradas 1 é ímpar, eu tenho 1 na saída. Tá? Se eu tiver 1 e 0, vai acontecer a mesma coisa. O número de entradas vai ser ímpar, né? Entradas 1 na porta vai ser ímpar, eu tenho 1 na saída. Bom, e se eu tiver 1 e 1? Bom, 1 e 1 eu tenho 2 1s na entrada dela. 2 1s na entrada dela significa que o número par
de entradas verdadeiras, né, existe na entrada dela. Então, não vai dar 1 na saída. E se eu tiver 0 e 0? Né, 0. Bom, 0 e 0, não tenho nenhuma entrada alta. Portanto, não tem número ímpar de entrada. Então, vai ser 0 também. Então, essa é a tabela verdade, fora de ordem, né, óbvio, né? Porque o certo seria eu colocar esse cara aqui, ó. Tá. Daí eu tenho o que a gente chama de tabela verdade desse cara aqui, que é o Shor, o X. A vida da gente não é fácil. Ai, ai. Seja o que Deus quiser. Depois escreva. Beleza? Tá. Bom, e daí? E se a gente fizer uma entrada, um circuito com essa porcaria dessa porta esquisita aí, com trocentas entradas? Tá, vamos colocar outro slide, tá? E vou colocar essa. Trocentas não, né? Vamos fazer com 4, tá? Então, com 4 eu vou pegar esse negócio aqui. E vamos fazer com 4 que é mais fácil, tá? Então, vamos fazer com 4. Ctrl V. Tá? Beleza. Vou pegar a porta maravilhosa aqui, que eu não consegui desenhar. Eu aperto e o negócio muda. Ctrl V. Tá? Legal. Só que tem que ter 4 entradas. Então vai ter que ter 1, 2, 3, 4. Bonito. Eu trago isso aqui um pouquinho mais para baixo. Bem enfiado. Beleza, 4 entradas, não é? Como que vai ser a saída aqui? Quais situações que a gente vai ter? Porque agora mudou, né? Agora mudou, né? A gente tem uma outra porta, um outro circuito que faz outra coisa. Tá? E qual que é a premissa dessa outra porta, então? Legal, a gente vai lá e vê a premissa. Tá? Para a saída ser verdadeira, vou até colocar aqui para a gente... Para a saída ser verdadeira, precisamos que o número de entradas verdadeiras seja ímpar. Legal. Pô, então eu vou ter várias situações aqui que o número de entradas é ímpar. Por exemplo, 0001. Quantas entradas altas eu tenho? 1. 1 é número ímpar ou é número par? É ímpar. Então, qual que vai ser a saída? Vai ser 1. Beleza. 0010. Mesma situação. 0011. Bom, aí vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque eu tenho um número par de entradas 1. 0100. Qual que vai ser a saída? 1. Por quê? Porque o número de entradas é 1. 0101. 0101 vai ser 0. E 0110. 0110 vai ser 0. Por quê? Porque é número par de 1. E 0111. Quase na foca já. Vai ser 1, porque o número de entradas 1 é ímpar. E 1000. 1000 vai ser 1 também. Por quê? Por causa dessas coisas. Ah, legal. E esse daqui vai ser 0. Tá? E esse daqui de baixo vai ser 0. E esse de baixo vai ser 1. Por quê? Porque tem 3 1s na entrada. 3 1 na entrada é número ímpar. E esse daqui vai ser 0. E esse daqui vai ser 1. Tá? E esse daqui
vai ser 1, porque tem números ímpares de 1 na entrada. E esse daqui vai ser 0, porque tem número pares de 1 na entrada. E esse de baixo aí? Vai ser 0. Por quê? Porque tem número, não tem nem entrada. Ou seja, se eu for escrever uma tabela, eu vou chamar de tabela verdade. Por quê? Porque é como funciona o circuito. É a verdade atrás dessa construção de transistores que eu tenho dentro, escondido por um símbolo, cara. Tá? Ou seja, eu tenho que fazer isso daqui. Ah, mas César, você me mostrou que você tem também umas portas que a gente chama de NOR, tá? NAND e NOT. Bom, a NOT a gente já sabe o que é. O que a NOT faz? Ela só, de uma certa maneira, inverte, nega, né? Divide, sei lá, muda de sentido, né? As tensões que tem na entrada. Ah, legal. Então, para eu formar uma NAND, eu já sei qual que é a tabela verdade da NAND. A gente acabou de aprender agora. Tá? Para eu transformar essa AND numa NAND, tá? O que eu faço? Ah, legal. Eu pego uma bolotinha, tá? Que é uma porta NOT dessa. Eu vou pegar essa porta NOT aqui mesmo. Tá? Aliás, eu vou pegar essas duas aqui. Ó, se eu pegar essas duas coisas aqui, novo slide. Tira esse negócio para não me ferrar a vida. Tá? E fizer uma montagem assim, ó. Tá? O que eu estou tendo? Eu estou tendo uma AND, ou seja, nesse ponto aqui eu já sei, pelas premissas que a gente viu, eu já sei o que vai ter nesse ponto aqui. Tá? E eu simplesmente pego o que tiver aqui, ó, nesse segundo ponto, eu vou ter ele invertido. Bom, e qual que é a premissa para ter saída em verdadeiro aqui? A premissa para ter saída em verdadeiro de uma AND é que, pelo menos, né, no caso, né, ou todas as entradas são 1. Tá? Aqui, ó. Então, nossa, tá mais difícil eu copiar as coisas do que falar, né? Beleza? Ah, então tá bom. Só que no caso, essa porta que a gente está montando aqui não é a AND, né? Então, se eu tiver todos em 1 aqui, vai dar 1 aqui na saída. Mas, na saída da porta, que vai ser o conjunto dessas duas, aqui vai dar 0. Tá? Concorda comigo? Ele vai inverter, então vai dar 0. Poxa, então como que faz isso daqui, César? Como que a gente entende? Bom, é fácil. É só eu pegar situações, tá? Onde na end vai dar 0, tá? Que aqui na saída eu vou ter 1. Ah, legal. E quais as saídas da end que vão dar 0? Quaisquer entradas que não seja todas as entradas em 1. Quaisquer entradas que não seja todas as entradas que vão dar 1. Ah, vamos fazer, então vamos complicar já a vida nossa para a gente já fazer o mais difícil. Tá? Fazendo o mais difícil a gente já aprende, certo? Vamos pegar aqui essa tabela verdade aqui. Não, qual que foi a que eu usei aqui? É melhor essa daqui, né? Da end. Essa é da end mesmo, né? Copiar. Colar. Olha só. Se eu tiver 4 entradas, eu tenho 4 possibilidades de combinação. Se eu tenho 4 possibilidades de combinação 2 a 2, né?
com 2 níveis só, 0 e 1, é a mesma coisa que dizer que a quantidade de combinações é 2 elevado a 4. Legal. Por que o 2 elevado a 4? O 2 por cada base, que a gente já viu mais ou menos, né? Então tá bom. Então eu tenho 16 possibilidades aqui de combinações. Quais são as 16? Essas aqui, ó, todas as 16. Qual situação que eu vou ter 0 aqui? Bom, para eu ter 1, eu sei que a única situação que eu teria 1 seria essa daqui. Então, quaisquer outras situações, eu tenho 0 aqui. A minha premissa é para que a saída seja verdadeira, né? Para a saída ser verdadeira, eu preciso que eu tenha 0 aqui no intermediário. Bom, então quaisquer uma dessas de cima aqui, ó, tá, me garante o 0 aqui, que vai me garantir 1 aqui. Então a única exceção é essa bodeguinha aqui. Ou seja, para eu ter 1 na saída, basta nessa porta. NAND, basta que eu tenha pelo menos 1 0 em alguma dessas entradas aqui, ó, tá? Que eu já tenho a condição de ter 1 na saída. Nossa, parece que... Tá? Pergunta do Demetrios, pode aumentar um pouco os valores da saída? Deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou. Eu posso... Ah, aumentar a fonte. Ô, Demetrios! Ô, Demetrios! Desculpa aí, fio. Sim, é isso que você quer, né? Você tá no celular aí, né? Você quer um negócio grandão aí, para não ter que... Não ter que sair do conforto. Isso aqui? Beleza. Tá? Já deu. Então tá. Mas o importante para a gente, então, é assim: se a gente sabe como que se comporta a NAND nada mais é do que uma AND com uma porta NOT na frente. Só que, como ela é uma porta muito usada, muito conhecida, tá? Os caras usam a NAND assim, ó, tá? A porta NOT, que em vez dele colocar o triângulozinho e colocar a bolinha, ele simplesmente põe uma bolinha e já indica que isso daqui é uma AND que funciona de uma maneira invertida. Tá? Então, se eu sei a AND, eu sei como funciona essa. Mesma coisa no OR. Se eu sei como o OR funciona, eu sei como a NOR funciona. Tá? Beleza? Se eu sei como a OR funciona, eu sei como a NOR funciona. É só implementar uma bolinha na frente dela, que ela funciona. Pô, Demetrius, eu sei que já está dando, mas vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Legal. E para que isso daqui é útil para a gente? Bom, eu vou dar uma utilidade. Tá? Vou pegar uma AND. Uma AND aqui. Tá? E eu já expliquei isso até na aula passada. Bom, a AND, a gente sabe que ela só vai dar 1 na saída dela aqui, tá? Se todas as entradas tiverem nível alto. Vocês concordam comigo? Tá. Então, para dar 1 na saída, a única situação que eu tenho 1 na saída, tá, dessa porta, é quando todas as minhas entradas estão em 1.
alguém pode, nesse momento, né, pensar assim, pô, César, mas, cara, você está gastando muito tempo com isso, tá? Porque circuito digital, cara, não é sistema digital, né? A gente tem que aprender sistemas. Mas para a gente aprender os sistemas, a gente tem que aprender isso daqui antes. Porque senão a gente vai achar que sabe. E os sistemas não são assim. Ou seja, nessa situação aqui, ó, é a única situação que eu vou ter nível 1 aqui. Certo? Se eu tiver nível 0 aqui, em qualquer uma das entradas, tá, a saída já me vai para 0. Legal. Agora, eu posso montar um circuito, tá? E aí a gente vai ter que começar a imaginar, tá, que eu posso montar um circuito com 4 portas. Deixa eu passar para outro slaidão lá, vai. Agora eu deleto tudo aqui. Dou um Ctrl V aqui. Tá? Vamos montar um circuito com 4 portas e 4 entradas. Iguais, tá? Só que eu faço assim, ó. Usa a imaginação aí, moçada. Tá? A porta A desse daqui está ligado na porta A desse daqui. Nossa, vai ficar complicado aqui. É por isso que alguém sugeriu usar um software para fazer isso. Tá? Não é assim, ó. A porta A desse daqui também vai estar ligada à porta A desse cara aqui. Tá? A porta B desse cara aqui está ligada à porta B desse. A porta C desse cara aqui está ligada à porta C desse. A porta B desse daqui está ligada à porta B desse. A porta C desse daqui está ligada à porta C desse daqui. A porta D desse daqui está ligada à porta D desse cara aqui. A porta A desse cara aqui está ligada à porta A. Opa! Tá ligado à porta A desse cara aqui. A porta B desse cara aqui tá ligado à porta B. Cara, nossa, para. Tá muito complicado isso daí. Tá, isso daí a gente vai fazer internamente, né? Não tem um jeito mais fácil de você entender isso daí, não? Tem. Agora que já deu tudo, né? Vou pegar esse daqui de novo. Tá? Eu vou fazer assim, então. Vou falar que é uma AND. Na realidade, 4 saídas. 4 entradas. Hã? O que você fez aí? Ah, eu fiz uma end de 4 saídas e 4 entradas. Que é esse circuito aqui, tudo, com as entradas, tá tudo conectada uma na outra, tá? Só que essa saída aqui eu vou chamar de saída X, tá? Essa saída aqui eu vou chamar de saída W. Essa saída aqui eu vou chamar de saída G. Tá? E essa daqui eu vou chamar de saída I. E com pingo ainda. Mas por que você fez isso? Porque essas saídas aqui, ó, vão ter... Poxa, então como que eu vou fazer a tabela verdade desse negócio? Tá? A tabela verdade, eu vou pegar a grandona aqui do Demetrius, que
é o cara que pediu para aumentar o tamanho aqui. Então, ficou complexo, né? Ah, mas complexo não é simples. Complexo é um processador por dentro dele. Deixa eu até mudar a ordem aqui do Blackget aqui, ó. Ctrl X. Concorda que complexo é um processador, um Intel. Tá? Isso daqui é simples. Olha só. A tabela verdade não reproduz o que a gente precisa ter na saída. Não é assim? A gente não está usando as premissas. Tipo, para ter uma saída verdadeira, precisamos que as entradas aconteçam. Isso. Então, filho, olha só. A gente tem quantas saídas aqui? 4. Na nossa tabela verdade, então, a gente vai ter 4 entradas, porque está tudo curto-circuitado as entradas aqui, não está? Curto-circuitado. É que vocês não estão vendo aí porque está mal feito. Mas é assim que o circuito funciona. Eu tenho 4 entradas e eu também tenho 4 saídas. 4 saídas. 4 saídas. Só que as 4 saídas que eu tenho é X, W, G e I. Ou seja, você concorda comigo que cada uma dessas saídas aqui, a X, W, G, I, ela vai funcionar em função das entradas, mas cada saída é independente, ela vai funcionar conforme a end funciona. Por exemplo, vou dizer para você, ó, eu tenho que estudar isso daqui de maneira independente, né? Por exemplo, a minha saída X, ela só vai ser 1 se todas as entradas, essas 4 entradas aqui foram 1. Vocês concordam comigo? Concordo, né? Tá, então, o meu X aqui, ele só seria 1, né, nessa situação aqui. Eu queria só reproduzir aqui, não foi, né? Tá. Ctrl C. Ctrl V. Acho que é isso aí. Você concorda comigo que se o circuito for montado dessa maneira aqui, eu só vou ter um aqui na saída, ou todas as saídas vão ser verdadeiras, tá? Se eu tiver um em todas as entradas, maravilha, tá? Porém, entretanto, contudo, eu posso fazer circuitos diferentes aqui. Eu posso, por exemplo, tirar, tá? Tirar de todas essas intermediárias aqui a entrada D. Aqui o circuito não está completo. Ou seja, essas ends aqui, inclusive essa daqui, passa a ser ends de 3 entradas. Ou seja, por exemplo, uma end de 3 entradas, eu vou cuidar, por exemplo, dessas 3 entradas em todas elas. Só que quando eu fizer isso, cara, intermediariamente aqui, no intermediário delas, tá? Vai ter saídas que não vão dar 1, né? Por quê? Porque eu vou ter zeros aqui. Tá? E daí eu consigo fazer algo parecido com isso aqui, ó. Um circuito onde eu tenho 3 entradas e 3 saídas.
Ó, eu não estou muito preocupado agora com o entendimento intermediário disso aqui, como que vai acontecer, tá? Mas como essa saída está ligada a essas entradas aqui, ó, essa saída eu vou colocar. A primeira saída, vou pintar de outra cor aqui, porque pintando acho que resolve. A saída X está ligada a essas três entradas, tá? Mas ela também está ligada a essa entrada 1 aqui. Tá? Portanto, se eu colocar essa entrada 1 aqui, essa entrada 4, a entrada D, sei lá, se eu colocar essa entrada em 0, só para essa daqui já está funcionando a regra, portanto vai ser 0 aqui na saída. Essa daqui também, ela está ligada a essas três entradas e está ligada diretamente a essa perninha aqui. Ou seja, aqui no meio do circuito, tá? Eu tenho uns fiozinhos aí que estão ligando nessa daqui. Ou seja, eu tenho muito mais portas, talvez, que isso daqui dentro desse circuito. Só que são só portas End, tá? E ela só vai funcionar, né, verdadeiramente para cada uma delas, tá? Se eu tiver o número 1 aqui, ou se eu tiver uma entrada em alta. Essa entrada em alta vai funcionar como se fosse uma chave. Como que funciona a tabela verdade de um circuito desse? Significa assim, se eu tiver 0, se eu tiver 1 aqui, que é o mais fácil, eu vou conseguir passar o que eu tenho nessa entrada para essa saída. Porque o circuito foi feito assim. Se eu colocar 0 aqui, não interessa o que eu tenha nessa combinação aqui, porque já vai ser 0 nessas três saídas. Tá? Se eu pôr 1, o que eu tiver na entrada vai transferir para a saída. Então, vamos imaginar uma situação assim. Ó. São 3 bits, né? Copiar. Colar. Aqui. Essa é uma situação de entrada qualquer. Se eu tiver 1 nessa porta aqui, tá? O que eu tiver aqui na entrada vai estar aqui na saída. Então, eu vou ter um 0 aqui na saída. Se eu tiver 1 aqui, eu vou ter 1 na saída. Se eu tiver um 0 aqui, vou ter 0 na saída. Olha que interessante. Daí eu já mostrei isso na aula passada, talvez não tenha ficado tão claro. Mas agora eu espero que tenha ficado mais claro. Quando eu fizer um circuito desse jeito aqui, se eu colocar 0 aqui, ó, não importa o que eu vou ter na entrada aqui, como eu falei, lá na saída vai ser tudo 0. Então, quando a gente pega um circuito digital, no computador, e alguém fala assim, ó, não importa o que eu tenho na entrada aqui, a minha saída vai ser tudo 0. Por exemplo, eu quero isolar o que eu tenho, eu quero criar eu não vou dizer nem buffer, tá? Mas um isolador mesmo, do que eu tenho nesse barramento, né, nessas três entradas para saídas. É só fazer um circuitinho desse, construir um circuito desse, e colocar 0 aqui nessa perninha aqui, nessa entrada. Agora, se eu quiser transferir o que eu tenho aqui para esse lado, é fácil, é só você colocar 1. Isso acontece para tantas quantas forem as entradas? Sim, acontece. Então, se eu tiver, por exemplo, e aí vem um conceito que a gente conhece já de computação, tá? Que é barramento, o conceito de barramento. O que é um barramento? Barramento, né? Barramento paralelo, tá? É um monte de fiozinho, tá? Espaçado. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó. Um negócio desse aqui com 16 bits é um barramento de 16 bits. 16 bits dá para endereçar memória, tá, no computador. E o que é o endereçamento de memória? Bom, quanto mais bits eu tenho de possibilidades de combinação, mais lugares eu posso guardar dentro da memória. Mas eu não sei o que é memória. Tá bom, a gente não sabe ainda o que é memória, mas a gente pode fazer uma inferência. O que eu quero dizer é que se eu tiver uma porta dessa aqui, ó, tá, com 16 entradas, tá, desculpa aí, e tiver uma entradazinha dessa aqui meio esquisita aqui, ó, na saída dessa porta eu também tiver 16 saídas, ou seja, para cada entrada eu vou ter um circuitinho diferente que vai regular uma saída, e é assim que eu posso entender, significa que se eu colocar bit 1 aqui, quaisquer combinações que eu tiver aqui, das 2 elevado a 16 combinações aqui na entrada, eu terei aqui na saída a mesma combinação. O que eu quero dizer é que se eu pegar sei lá o que é, um negócio desse aqui, não 2, né, cara? É 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá. Se eu pegar esse cara aqui, ó, colocar aqui na entrada, se eu tiver 0 aqui, na saída eu vou ter 16 zeros. Mas se eu tiver 1 aqui, na saída eu vou ter, na saída 1 eu vou ter 0, na saída 2 eu vou ter 1, na saída 3 eu vou ter 1, ou seja, essa mesma combinação aqui eu vou ter na saída. Ah, legal isso daí. Tá. Ou seja, dá com uma porta end, só que os circuitos não são tão simples, né? Às vezes, dependendo da nossa necessidade, a gente precisa fazer circuitos mais complexos, por exemplo, usando essas portas aqui. Tá? Por exemplo, se eu usar isso daqui, e mais ainda, né? Aí eu posso pegar esse cara aqui, tá? E colocar junto com esse cara aqui ainda. Não vou colocar no próximo aqui. E daí, se eu fizer alguma coisa assim, e ainda pior, juntar isso daqui com dessa daqui de 3 entradas, por exemplo, fazer alguma coisa parecida com isso, e mais ainda, pegar um outro negócio aqui, ó, colocar, sei lá o que aqui. Eu estou montando uma loucura aqui que eu não sei nem o que é. Vamos pegar uma outra porta lógica aqui. Essa minha hora aqui. Colocar aqui assim. Deixa eu só deletar esses dois negócios aqui. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho um circuito,
Eu não sei o que faz isso daqui, né? Mas ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, ele tem 9 entradas. E quantas saídas ele tem? Ele tem uma saída só. Pô, já facilitou minha vida, então. Como que eu vou... Como que eu quero... Como que esse circuito se comporta? Para que ele serve? O que vai acontecer? Eu sei que eu tenho várias possibilidades aqui. Na realidade, eu vou tirar um aqui para ficar 8. 8, né? Que daí 8 vai dar 256 combinações. Eu tenho 256 possibilidades de entradas totalmente variáveis. Só que a minha saída é única. Vai ter uma única possibilidade, que vai ser uma combinação aqui, que eu não sei qual é, porque eu não analisei ainda, né? Mas uma combinação única desses 2 elevado a 8 bits vai me fazer essa saída aí para cima, por exemplo. Cara, que legal isso daí, né? O que significa isso? Significa, cara, que eu posso ter vamos ver esse aqui. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits aqui. 4, aqui deu 9. 8. Tá? Ou seja, eu posso fazer um circuito que ele só vai dar 1 aqui apenas com essa combinação. A única combinação possível para que eu consiga fazer com que isso daqui vá para cima. Então, só para a gente refletir. A tabela verdade, ela representa, tá, a combinação de todas as possibilidades que eu posso ter na entrada de um circuito, que eu não sei qual é, tá, para que aquele circuito produza um efeito. Tá? Eu tenho N entradas para uma saída. Eu posso ter N entradas para 3 saídas. Só que cada saída, em função da entrada, vai ter uma situação diferente. Ou seja, eu posso desenhar circuitos, projetar circuitos, para fazer com que a saída deles responda a uma determinada combinação da entrada. Só que, se eu for fazer a análise das tabelas verdades de uma saída por uma, de uma entrada por uma, cara, vai ficar muito complexo, né? Então, os caras inventaram um jeito de fazer as coisas utilizando letrinhas, tá? Letrinhas e símbolos, por exemplo, tá? Se eu for fazer 4 entradas, A, AND, B, AND, C, AND, D, tá? Igual a Y, minha saída, ou S, deixa eu colocar S, que eu estou usando S, tá? Isso daqui, duas coisas a falar. Esse pontinho, tá, que o Demetrius não está vendo, mas eu vou aumentar o tamanho do pontinho aqui. Esse pontinho significa para mim, nessa linguagem esquisita que eu estou usando aqui, tá, significa uma porta AND. Então, se eu pegar um A AND B, AND C, AND D, o que significa isso para mim? Significa a mesma coisa que se eu fosse desenhar, cadê aquela maldita AND de 4 entradas? Essa daqui, ó. Ou seja, se eu fosse desenhar, reproduzir no desenho o que esse carinha aqui está me dizendo, tá?
eu desenharia isso daqui, ó. Não aqui, né? Que não dá para ver, mas aqui, ó. Onde cada entrada é uma letrinha. Ah, não tem jeito de escrever aqui, caraca. A, B, C, D. Tá? E a minha saída aqui é o S. Ah, legal, César. Então, agora eu entendi. Então, se eu fizer assim, é isso que eu estou fazendo? É. Tem alguma outra maneira de fazer? Tem. Por exemplo, a gente sabe, a gente viu, né, que eu posso desenhar em cascata, por exemplo. Tá? A porta-end eu posso fazer assim, ó. Pego uma endzinha aqui menor, tá? Coloco duas endzinhas assim e desenho esse mesmo circuito. Só para vocês entenderem, né? Vai ficar mal desenhado aqui, mas... Aí pega esses dois caras aqui, ó. Traz para cá, traz para cá. Ó, isso daqui também pode ser desenhado desse jeito. Só que desenhado desse jeito aqui, fica mais estranho, né? Por quê? Primeiro eu estou fazendo um... Se eu pegar os A, B, C, D aqui, né, na mesma sequência, eu estou fazendo uma operação... Uma operação não, construindo um circuito que vai dar resposta para essa saída, concorda? Só que essa saída não está escrita aqui. Como que eu faria? Ah, eu faria assim, ó. Eu diria assim, ó, eu estou fazendo A AND B, tá? Que vai dar uma saída intermediária, que eu não sei o que é. E aqui embaixo, eu estou fazendo C, né, e D entrando numa AND. Então, eu estou fazendo mais ou menos... Legal, né? Legal, porque aumentei o ponto, né? Então, daí assim. Então, vou fazer diferente. Vou fazer assim. E depois eu coloco o C aqui. Só coxambre, né? Por quê? Porque esse daqui, ó, tá fazendo o C e o D e vai dar uma saída intermediária aqui que eu não sei. Onde tá essas duas saídas intermediárias? São as saídas tanto desse lado quanto desse lado. Ah, mas você colocou parênteses aí? Coloquei só para dizer que eu estou fazendo isso primeiro, né? Depois eu faço isso primeiro. Daí eu pego o resultado dos dois aqui e faço uma AND, que é exatamente isso que está acontecendo aqui, para eu obter a minha saída. Oh! Mas e daí se a gente tivesse uma outra porta lógica aqui, por exemplo, né? Eu faço a AND não sei o que lá, AND não sei o que lá, e daí eu coloco uma OR aqui, cadê as OR? Uma OR aqui na saída. Vou pegar essa OR aqui. Vou colocar uma OR na saída lá. Onde eu estava desenhando, fiote? Onde eu estava desenhando, fiote? Onde eu estava desenhando? Aqui. Ó, só que essa hora aqui, ela tem 4, né? Mas eu vou colocar ela de 2 para facilitar a nossa vida sexual aqui. Tá? Vamos imaginar que seja de 2, tá? E eu tenho minha saída aí na saída. Bom, pô, mas esse desenho aí é diferente, porque eu não tenho uma AND aqui, agora eu tenho uma OR. Então os caras inventaram outro símbolo, tá? Para mostrar que a porta é OR. Não precisa ser tão grandão assim. Então, esse desenho
está sendo representado por isso daqui, ó. Ou seja, eu tenho o A end B, tá? Que é intermediário aqui. Eu tenho o C end D, que é intermediário aqui. E esses dois estão entrando nessa porta aqui, que deixa eu aumentar, tirar a... Por que não está pegando, né, filho? Que está em cima de outro, será? Caceta. É complicado, né? Quando a gente quer fazer um negócio que não desfaz. Ah. Bom, vocês entenderam, né? Eu não vou conseguir tirar isso daqui agora, que eu estou nervoso. Nervoso, eu não consigo fazer nada. Nervoso e com fome. O fato é que tem uma hora aqui. E essa hora é indicada por isso. Ah, e se eu pegar uma porta, sei lá, fizer um circuito um pouco mais complicado, e pegar essa note aqui, ó, e colocar aqui na saída, aqui, ó. Eu quero tudo isso, só que eu vou colocar, tem uma nota aqui na saída. Uma nota aqui na saída. É uma note. Como que esse circuito aqui é desenhado? Bom, tem um jeito que os caras fazem de inverter ou mostrar que eles estão invertendo as coisas. E esse jeito é colocar um traço em cima da braguetes aqui. Tá? Então, só essa note aqui, ó, ela está invertendo tudo isso daqui, não está? Então, é assim que a gente põe. Invertendo tudo. Ah, legal. Gostei. Achei meio escroto isso, mas serve. Eu acho que dá para entender um pouquinho. E tem uma outra coisinha antes da gente ir embora, que eu sei que vocês já estão loucos para sair, tá? Que é espessura. Que é assim, e se eu pegar as note, e eu não vou desenhar note agora, mas vamos desenhar bolinha, é mais fácil desenhar bolinha do que desenhar uma porta-note. E se eu colocar uma bolinha aqui, ó, uma note na entrada A, ou uma note também na entrada D de dado. Tá? Como que eu represento isso nessa equação? Eu estou fazendo um A, só que ela inverte e entra na end. Depois o outro vem direto. Como que eu faria isso? Eu pegaria o meu traçado aqui, lindo e maravilhoso, tá? E colocaria esse barrado só na letra. Olha que bonito. Ah, César, pô, que legal. Ganhei o dia hoje, né? E por que ganhou o dia? Porque você aprendeu a fazer um negócio que você nunca tinha aprendido direito. Que é pegar um circuito desenhado, tá? E escrever ele numa forma escrita, tá? Uma forma escrita. Agora, esses negócios aí servem para quê, César? Bom, serve para a mesma coisa que a gente está fazendo até agora. Só que em vez de eu ficar fazendo desenho, eu tenho uma maneira de fazer essas operações de uma maneira matemática. E essa maneira matemática é como se fosse uma álgebra. Qual que é a tradução de álgebra? Álgebra não é uma maneira de você escrever as equações matemáticas utilizando a linguagem do matematiquês. A álgebra nada mais é do que isso. Você descreve uma situação usando o matematiquês. Essa álgebra aqui é a mesma coisa, só que você descreve uma equação usando o matematiquês da equação. Quem inventou essa bodega feia pra caramba foi um matemático, cara. Isso daí é feito... Foi um matemático, foi o Bully. Tá?
O Boole, o que, que ele fazia? Ele estudava matemática, ele estudava lógica, tá? Lógica. Lógica daquele sentido. Ah, se eu fizer uma coisa, tipo assim, todo aluno... Não, não vou usar isso daí, não. Todo mato é verde. A bandeira é verde. Logo, a bandeira é mato. Né? Não, tá errado isso então, porque a lógica, de uma certa maneira, tá errada. Tá? Então, você tem que entender melhor as equações para traduzir, né, a lógica da equação de uma maneira que o negócio funcione. Por exemplo, aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, para dar certo na saída, para dar certo na saída, tá? Eu preciso que a entrada A entre no circuito invertido, faça um AND com uma entrada B, tá? E isso tudo vai fazer um OU com a entrada C, AND, entrada D invertida. Tá? Legal. Então, se eu construir isso daqui, a minha saída vai dar certo. Beleza, é isso que eu quero saber. Bom, é o contrário também, né? Eu vou aprender a manipular isso daqui, de forma a descomplicar essas coisas aqui. Que, por exemplo, eu posso chegar à conclusão de que eu não precise dessa porta desse jeito aqui, ou essa porta desse jeito aqui. Eu posso desenhar isso, ou projetar o circuito de uma maneira mais simples. Beleza, é isso aí. Mas por que eu vou fazer isso daí se tem software que faz para mim? Ah, tem software que faz tudo para você, né? Algum programador que fez ciência da computação, que estudou programação orientada a objeto, estudou lógica booleana, entendeu a lógica booleana e fez uma programação num software, num aplicativo, num app, tá? Que se você colocar porta lógica, ele desenha para você, né, o circuito eletrônico dela. Inclusive, você coloca as condições de entrada que você quer, ou coloca uma chave de entrada e diga que as chaves de saída, e o software faz isso para você. Beleza. Só que para você fazer esse software, você tem que saber isso. Tá? E mais, se você estiver trabalhando com alguns circuitos, alguns sistemas digitais, o fato de você saber isso vai facilitar a tua vida para entender como que um circuito digital funciona. Eu, por exemplo, posso adiantar para vocês que dá para fazer soma e subtração e multiplicação de binário usando essas portas lógicas. Ou seja, eu posso fazer um circuito somador de binário para somar duas palavras. Somar. Ué, não é número? Não posso dizer que é número? Um número de 4 bits mais um número de 4 bits. Beleza, soma os dois, vai dar um número, não sei quantos bits. Pode dar 4 bits e ter o vai 1, né? Aquele, né? Não sei, né? Se eu somar 555 mais 444, vai dar 999. Mas se eu somar 555 com 555, vai dar o quê? Vai dar 0? Porque 5 mais 5 dá 10, vai 1. 5 mais 5, 10, 1, dá 1. 5 mais 5, 10, 0. 5 mais 5, 10, 0. Sempre vai 1, então vai ficar 1, 1, 1, 1, 0. Legal. No decimal. Então, aqui no binário dá para fazer a mesma coisa. Beleza. Beleza, então. Eu vou parar de gravar. Espero que vocês tenham... Eu sei que eu estou explicando muito lento, que eu estou indo muito devagar. Alguém pode reclamar que eu estou indo muito devagar. Eu não quero ir rápido e a gente não aprender a fazer as coisas certas. Tá? Certas. Temos que fazer as coisas certas.
Tá? Porque agora a gente já sabe, vamos classificar esse tipo de circuito. Isso daqui é um circuito lógico. Tá? A gente vai passar daqui, a gente vai ver unidades de memória, que são os flip-flops. Tá? E depois a gente vai começar já ver o LED primeiro, e depois a gente vai começar a ir para frente. Porque eu quero chegar no sistema, cara. No sistema. Beleza? Então tá bom. E isso vai ajudar. E tem um jeito de escrever isso por programação também, tá? Mas isso eu falo na aula passada. É lógica de programação. Né? Eu vou programar Arduino. Então você vai ter que aprender isso daí. Beleza? Então, eu vou parar a gravação. Se alguém tiver, não esquece de ir no canal, dar joinha. Indica o canal para tia, para o tio, para avó. Compartilha no Facebook. Sei lá, faz o que vocês quiserem. Ajuda eu aí, ajuda nós aí.